A Guerra Fria e alguns conflitos quentes, como muitos dizem. Provavelmente, você já ouviu falar que a Guerra Fria não foi uma guerra em si, mas um período de não tensões literalmente diretas entre Estados Unidos e União Soviética, mas de tensões indiretas, um conflito político, ideológico, econômico. E realmente, a Guerra Fria é tudo isso ao mesmo tempo, mas não só. Existem conflitos diretos também entre essas duas ideologias, o capitalismo e o socialismo. Então é isso que a gente tem que entender hoje. Para começar, é legal lembrar que essa bipolarização que o mundo vai encontrar pós-Segunda Guerra Mundial, ela é uma bipolarização capitaneada pelas duas grandes potências globais. Do lado ocidental, do lado capitalista, os Estados Unidos, e do lado socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então lembra que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram parte lá dos aliados da Segunda Guerra Mundial, derrotaram a Alemanha e ao derrotar a Alemanha, o eixo, em 1945, logo os dois países já passam a dividir o mundo entre si e iniciar essa disputa ideológica, política, econômica que é a Guerra Fria. Que a gente pode, na prática, demonstrar o quanto ela é ideológica, o quanto ela é política, o quanto ela é econômica, por meio dessas alianças firmadas entre os blocos durante esse período da Guerra Fria. Tá, Dudu, mas o que é o período da Guerra Fria? A gente pode delimitar desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde 1945, até o fim da União Soviética, que é 91. Ah, Dudu, já entendi. Então a Guerra Fria é de 45 a 91. Na verdade, é esse período, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial a gente pode delimitar bem, que é de 14 a 18, porque tem momento de início e momento de fim. A Guerra Fria é muito mais um período que agloba, que é praticamente toda a metade do século XX até os anos 90. Tá certo? Então essa bipolarização, ela vai ter a sua prática militar por meio de duas alianças. A primeira aliança, firmada entre os países capitalistas, que existe até hoje, inclusive nós chamamos ela de OTAN. O que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, são os países do Atlântico Norte, os países capitalistas europeus, junto com os Estados Unidos e Canadá, que formam uma aliança, digamos assim, de defesa mútua entre os capitalistas. Ou seja, se um membro da OTAN for atacado, todos os outros membros passam a defender aquele país. E, por outro lado, em contraposição à OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia. O que significa o Pacto de Varsóvia? É basicamente a mesma ideia, mas por parte da União Soviética. Portanto, é uma aliança militar para defender o bloco socialista das ameaças do capitalismo. E da mesma forma, a OTAN serve assim. Qual é a pequena diferença entre os dois? O Pacto de Varsóvia, ele já foi usado internamente no bloco socialista. Presta atenção nisso. Por exemplo, na Tchecoslováquia, o Pacto de Varsóvia já foi acionado para tentar conter revoltas que aconteciam naquela região, mas basicamente as duas são semelhantes. A OTAN existe até hoje e, obviamente, o Pacto de Varsóvia chegou ao fim lá no finalzinho da União Soviética. Agora, virando a página, a gente consegue perceber também que essas alianças, elas deixaram de ser militares e passaram a ser econômicas. Mas para fazer essa ponte, o que a gente precisa entender? Que nos Estados Unidos, principalmente, surgiu uma espécie de doutrina política, doutrina ideológica, que nós chamamos de doutrina Truman. Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos no comecinho da Guerra Fria, que lançou a seguinte ideia entre os americanos e entre o bloco capitalista, que os Estados Unidos já havia derrotado a maior ameaça global, que era o Hitler, que era o nazismo. Mas agora o mundo tem uma nova ameaça, que é o socialismo. Então, a doutrina Truman nada mais é do que o combate ao socialismo na esfera internacional. É uma doutrina de política internacional para combater a expansão do socialismo.
Só que assim, o que a gente precisa entender? Que o socialismo ele vinha ganhando força no pós-guerra. A Europa está destruída, muitos países de fato passavam a flertar com o socialismo, e qual é a ideia dos Estados Unidos? De tentar criar um plano para fazer com que esse avanço do socialismo ele bata não só na área militar, mas também seja barrado por questões econômicas. E é assim que George Marshall, um general americano, cria o Plano Marshall. Qual é a ideia do Plano Marshall? Oferecer empréstimo aos países europeus, do Ocidente europeu, os países capitalistas, para que eles consigam se reformar, claro, com a ajuda dos Estados Unidos e já com um posicionamento ideológico próximo aos Estados Unidos. Então o Plano Marshall funcionava assim: os Estados Unidos ofereciam empréstimos, esse empréstimo deveria ser usado para compra de materiais americanos para a reconstrução da Europa. Então tu fica pensando, Dudu, como que os Estados Unidos saiu tão bem da Segunda Guerra Mundial? Como que a economia saiu tão fortalecida assim? Porque eles ganharam em dois lados. Ganharam pelos juros dos empréstimos e também porque o Plano Marshall movimentou a indústria interna norte-americana, a indústria da construção civil, para a reconstrução desses países europeus. Claro, por outro lado, a União Soviética vai dar a sua resposta também com o Comecon, com uma cooperação econômica entre os países socialistas, mais ou menos da mesma forma, mais ou menos o mesmo formato, tá certo? Então percebe bem, essas alianças elas são de cunho militar e elas vão acabar sendo de cunho econômico por conta dessa perspectiva ideológica também. Tudo, mas a Guerra Fria ela se resume a isso? Na prática não existem conflitos, na verdade? Existem. A gente chama de Guerra Fria porque nunca um soldado americano teve frente a frente em campo de batalha com um soldado soviético. Até porque se em algum momento isso acontecesse, nós não estaríamos aqui. Por conta da grande ameaça nuclear que assolava o mundo a partir da Guerra Fria. Se a gente for lembrar, os Estados Unidos têm armas nucleares desde 1945 e a União Soviética desde 1949. Então, a ameaça nuclear fez com que diretamente os países não se enfrentassem em conflito militar. Porém, conflitos indiretos são incontáveis. Aqui a gente vai listar os principais, os três principais. Primeiro, a Guerra da Coreia, uma divisão de influências entre a Coreia do Norte, a parte norte da Coreia, influenciado pelo socialismo, e a parte sul da Coreia, influenciado pelo capitalismo, que entraram em conflito em 50. Esse conflito durou até 53, que não houve um acordo de paz absoluto. Na verdade, houve uma divisão territorial, o norte seguiu sendo influenciado pelo socialismo, o sul pelo capitalismo. Até hoje ainda não existe um total acordo de paz entre as duas Coreias. Na verdade, o que existe é um cessar-fogo e uma região desmilitarizada nas fronteiras. Depois disso também a gente pode observar a grande guerra, não só em número de mortos, mas também em tempo, durou 20 anos, de 55 a 75, que é a Guerra do Vietnã. E aqui, a Guerra do Vietnã marca uma grande vergonha, digamos assim, para os Estados Unidos. É aqui que aquela força, aquela honra do exército americano dentro do bloco socialista vai começar a entrar em dúvida, principalmente dentro dos Estados Unidos. A população, os jovens norte-americanos vão começar a se perguntar por que tanta gente vai para a guerra e não volta, por que tamanhas atrocidades eram cometidas no Vietnã. Isso aqui já vai passar a ser televisionado também a partir dos anos 60, dos anos 70, o movimento Paz e Amor, o movimento de contracultura ganha força a partir de 69, a partir dos anos 70. Então aqui marca uma grande derrota, não só militar, mas também ideológica para os Estados Unidos na Guerra do Vietnã.
E talvez algo muito parecido aconteça para a União Soviética no Afeganistão entre 79 e 89. Pelo seguinte motivo, a União Soviética busca invadir o Afeganistão, tenta controlar aquela região, permanece com o seu exército lá com o Pacto de Varsóvia por 10 anos e é obrigado em 89 a retirar suas tropas. Portanto, aqui também uma grande derrota, uma grande vergonha para a União Soviética. Tanto é que era dito na época que a guerra do Afeganistão ela é o Vietnã soviético. Portanto, essas duas guerras são bem marcantes, não só em maneira militar, mas também de maneira ideológica para as duas nações. Mas a gente nem chegou ainda no ponto principal da Guerra Fria. Na prática, a Guerra Fria vai chegar ao seu ponto máximo, onde nós mais perto estivemos de uma guerra nuclear, foi na crise dos mísseis em Cuba de 1962. Lembra do seguinte, Cuba vai fazer a sua revolução em 59 e, claro, uma revolução anti-americana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, passa a se aproximar bastante da União Soviética e a União Soviética usa esse território cubano muito próximo dos Estados Unidos, esse ponto socialista na América, para colocar mísseis apontados ao território norte-americano. Os Estados Unidos logo descobrem essa ameaça soviética dos mísseis implementados em Cuba e aí a grande tensão entre as duas nações se apresenta. Qual é o acordo que vai ser firmado depois dessa grande tensão? Que a União Soviética retire os mísseis de Cuba, mas em contraposição que os Estados Unidos também retirem mísseis que já haviam sido implantados lá na Turquia. Lembra da OTAN? Lembra dessa aliança militar que existia entre os países capitalistas? Os Estados Unidos também tinham seus mísseis nucleares apontados para a União Soviética. Então a tensão se resolve assim: União Soviética retira os mísseis de Cuba, Estados Unidos retira os mísseis da Turquia e assim é feito um acordo para cessar essa pressão da crise dos mísseis. E é claro que saindo um pouquinho agora da área militar, a gente consegue perceber uma outra corrida também muito importante da Guerra Fria, que é uma corrida para demonstração de força, para demonstração de quem consegue desenvolver mais a sua tecnologia, que é a corrida espacial. A gente pode lembrar que quem saiu na frente na corrida espacial, lá no finalzinho dos anos 50, em 57, foi a União Soviética, enviando o primeiro satélite artificial para o espaço, que é Sputnik 1. No mesmo ano de 57, foi enviado também a Sputnik 2, que foi tripulado pelo primeiro ser vivo, a Laika, um cachorrinho que sobreviveu por poucas horas na Sputnik 2, mas a gente percebe que a União Soviética toma a frente na corrida espacial. E vai tomar a frente ainda mais quando o primeiro ser humano vai para o espaço em 61, que é Yuri Gagarin. Então, a gente consegue perceber que no finalzinho dos anos 50 e dos início dos 60, quem tomava a frente da corrida espacial era a União Soviética. Mas quem vai passar à frente em 69, com a missão Apollo 11, de chegada até a Lua, são os norte-americanos. E aqui, a corrida espacial vai retratando para a gente, talvez, o primeiro passo para o desfecho da Guerra Fria, que é o seguinte: os Estados Unidos, por sua característica de sociedade, revertia sua tecnologia em corrida espacial, sua tecnologia militar, em consumo para a sociedade, em bens de consumo para a sociedade. Por outro lado, a União Soviética não teve o mesmo sucesso nessa transição, que é um dos motivos, inclusive, para o seu fim lá em 1991. Esses grandes gastos da corrida espacial aqui. Certo, gente? Espero ter entendido um apanhado geral da Guerra Fria. Claro, todos esses conflitos aqui, eles são melhores abordados, serão mais abordados em outras aulas, mas, de maneira geral, a Guerra Fria acaba aqui. Certo, gente? Espero ter entendido e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!